Olá a todos! Dessa vez nós decidimos fazer um hambúrguer de 100 horas. Sim, nós levamos 4 dias para prepará-lo. Dia 1º. Começamos com as costelas de porco. A primeira coisa que fizemos foi limpar a carne. E retiramos esse filme. Para a marinada, colocamos um mix de pimentas e um pilão. E socamos. Colocamos tudo em uma tigela. E acrescentamos muita páprica defumada, sal, molho Worcestershire, e muita mostarda. Misturamos nossa marinada. Colocamos sobre as costelas. E espalhamos bem. Colocamos as costelas em um saco plástico. E embalamos a vácuo. Pronto, colocamos as costelas na geladeira por 3 dias, para que a marinada pudesse penetrar o máximo possível. Nós também decidimos fazer uma pimenta em conserva, então nós as cortamos em rodelas. Pronto. Levamos uma panela com água ao fogo. Acrescentamos muito açúcar. E a mesma quantidade de sal. E vinagre de maçã. Deixamos a marinada ferver e acrescentamos a pimenta. Deixamos ferver por mais 5 minutos. E ela ficou pronta. Então armazenamos ela em um pote de vidro. Dia 2. Começamos preparando o nosso queijo artesanal. Levamos uma panela ao fogo e colocamos 400 gramas de queijo cottage natural dentro dela. Despejamos 400 ml de leite caseiro e deixamos ferver, mexendo bem. Após 5 minutos, o líquido ficou amarelado, o que significa que o soro de leite se separou.
Coamos tudo com a ajuda de uma peneira. E colocamos o queijo de volta na panela. Acrescentamos o corante laranja, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e a mesma quantidade de sal. Em fogo baixo, amassamos e mexemos o queijo continuamente. Depois de alguns minutos ele derreteu e está quase pronto. Enquanto isso, nós preparamos rapidamente o molde quadrado. Untamos um aro inox com manteiga. Colocamos o queijo derretido e ajeitamos ele com as mãos. Após 1 hora, o queijo esfriou e agora sim está completamente pronto. Em seguida, decidimos fazer tomates secos. Cortamos os tomates frescos ao meio. Os colocamos em uma grelha. E polvilhamos uma quantia generosa de sal. Pronto, os tomates estão prontos para ir ao forno. Definimos a temperatura de 70 graus e o modo de convecção. Nós os deixamos lá até a manhã seguinte. Dia 3º. Os nossos tomates já secaram, ficaram 5 vezes menores do que eram. Despejamos ervas de Provence em um pote de vidro. Adicionamos os tomates secos. E cobrimos tudo com azeite de oliva. Pronto, agora os tomates secos estão prontos. Nós os reservamos para mais tarde. Enquanto isso, pegamos 2 cebolas e as cortamos ao meio. E fatiamos. Levamos uma frigideira ao fogo e adicionamos um pouco de manteiga. Nós depois colocamos a cebola na frigideira e fritamos até atingir uma tonalidade marrom. Depois despejamos água para deixá-las mais macias. E adicionamos açúcar. Mexemos bem a cebola e caramelizamos. No final, a nossa cebola ficou doce e macia. Para o molho barbecue, nós cortamos uma cebola vermelha ao meio. E fatiamos. Nós esmagamos uma cabeça de alho e descascamos os dentes. Então os esmagamos novamente e os picamos. Levamos uma nova panela ao fogo. Derretemos um pedaço de manteiga e fritamos o alho e a cebola. Abrimos o vidro da polpa de tomate e acrescentamos 4 colheres de sopa ao nosso molho. Despejamos um pouco de uísque.
Adicionamos muito mel para deixar o nosso molho mais doce. Adicionamos chile e tabasco. Nós esprememos um suco de limão, sal, fumaça líquida e misturamos tudo. Deixamos o molho apurar por alguns minutos e ele ficou pronto. Depois disso, tivemos apenas que misturar com o liquidificador de imersão. E despejamos o nosso molho em uma bisnaga plástica. Pronto! Para o nosso hambúrguer, preparamos um pão de brioche muito macio. Despejamos leite em uma tigela. E colocamos meio pacote de fermento. Adicionamos açúcar, sal e misturamos tudo isso muito bem. Em seguida, acrescentamos 4 ovos. Colocamos a tigela na batedeira. E despejamos farinha de forma gradual. Após 5 minutos batendo, nossa massa já estava escorrendo pelo gancho da batedeira. Adicionamos 100 gramas de manteiga à tigela. E batemos a massa por cerca de 30 minutos. Até que ela comece a desgrudar das laterais da tigela. Em seguida, pegamos uma assadeira e despejamos óleo sobre ela. Despejamos a massa na assadeira. Distribuímos bem ela com as mãos. Cobrimos com um plástico filme. Deixamos a massa crescer em um local quente. Após 1h30, nossa massa já tinha triplicado de tamanho. Retiramos o plástico filme e sovamos a massa com as mãos. Separamos a massa na forma que desejamos para os pães e distribuímos sobre a assadeira. Colocamos alguns vidrinhos de tempero nos cantos da assadeira, para que os pães não tocassem o papel filme, e os cobrimos. Deixamos crescer por mais 20 minutos. Pronto! Quebramos um ovo em uma tigela de vidro. Despejamos um pouco de leite e mexemos. Pincelamos os pães para que fiquem dourados. Colocamos a assadeira em uma churrasqueira elétrica e ligamos o gás. Definimos a temperatura a 180 graus e 25 minutos depois, os pães ficaram prontos. Eles ficaram incrivelmente macios. Então, dia 4. As costelas já estão totalmente marinadas. Separamos uma assadeira, abrimos uma lata de cerveja e a despejamos dentro dela. Colocamos uma grelha especial em cima. Retiramos as costelas do saco plástico e as colocamos sobre a grelha.
Depois desenrolamos algumas folhas de papel alumínio. E colocamos bem por cima, apertando bem as bordas. Pronto, levamos a acender a grelha. Enquanto isso, nós fizemos um molho de cereja. Fritamos 3 dentes de alho. Adicionamos um copo de cerejas descongeladas. E deixamos o suco delas evaporar. Colocamos pimenta em um pilão. Despejamos na panela. Adicionamos um pouco de polpa de tomate. Manjericão, sal e açúcar. Nós cortamos um limão e esprememos o suco. Misturamos nosso molho e ele está quase pronto. Para finalizar, batemos com liquidificador de imersão, até ficar homogêneo. As costelas já estão na grelha há 3 horas. Retiramos a forma. E abrimos o papel alumínio. Com o pincel espalhamos nosso molho de cereja sobre as costelas. E as colocamos de volta na grelha. Após 10 minutos, as costelas já haviam adquirido uma aparência ótima, mas mesmo assim pincelamos mais uma camada de molho de cereja sobre elas. Mais 10 minutos e as costelas ficaram prontas. Retiramos. Colocamos a tigela de ignição na grelha e enchemos com carvão. Acendemos uma pastilha de álcool seco e colocamos os carvões. Pronto! Derramamos elas pelo fundo. Colocamos a grade no lugar. Chegou a hora de preparar o nosso hambúrguer. Precisamos de carne bovina e gordura suína. Nós cortamos a gordura em tiras. Limpamos bem a carne. E a picamos em pedaços do tamanho certo para o moedor. Então pegamos o moedor de carne e colocamos a carne nele. Então começamos a moer. Nós também picamos bacon defumado. E acrescentamos a carne moída. Abrimos a nossa conserva.
Os picamos bem pequenos. E adicionamos a carne moída. Adicionamos pimenta do reino moída. E claro, sal. Pronto, misturamos tudo muito bem com as mãos. Separamos pequenas bolas de carne. Colocamos sobre folhas de papel manteiga e modelamos nossos hambúrgueres. Nós fizemos 3 e levamos para a grelha. Enquanto grelhamos de um lado, nós preparamos algumas folhas de alface, fatiamos o tomate e nosso queijo caseiro. Cortamos os pãezinhos ao meio. A costela de porco estava quente, então a colocamos em uma tábua de corte. E removemos facilmente todos os ossos com as mãos. Nós a cortamos em 3 pedaços. Viramos os hambúrgueres. Deixamos grelhar mais um pouco e retiramos do fogo. Depois colocamos os pães na grelha. Cerca de 20 segundos até ficarem crocantes. Finalmente começamos a montar o lanche. Passamos a cebola caramelizada na parte superior do brioche. Pegamos uma folha de alface e colocamos na parte inferior do pão. Em seguida colocamos nosso hambúrguer suculento, 2 fatias de queijo caseiro. Adicionamos o molho barbecue. Em seguida colocamos as fatias de tomate. E a costela de porco. Colocamos mais molho barbecue. E a pimenta em conserva. E o nosso lanche ficou pronto. Pronto, o hambúrguer que levamos 4 dias para preparar finalmente ficou pronto. Hora de provar. Olá a todos! Dessa vez nós faremos pizzas em 1 minuto, 1 hora e 1 dia. Venha conferir! Vamos preparar uma pizza em 1 minuto. Nós levamos a frigideira ao fogo. Colocamos a massa de pizza e adicionamos o ketchup. Enquanto a massa aquecia, nós picamos o presunto em tiras. E o espalhamos sobre a pizza. Ralamos um pouco de queijo. E tampamos a frigideira. Esperamos o queijo derreter e a pizza de 1 minuto ficou pronta. Ela não está tão bonita, então decidimos fatiá-la. Hora de provar.
A pizza de 1 minuto tem um gosto de uma pizza comum. Nada demais. Vamos direto para a segunda pizza. Tivemos 1 hora para prepará-la. Começamos com a massa. Em uma tigela colocamos a farinha, o açúcar, sal e o fermento seco. Misturamos tudo. Adicionamos água quente e mexemos. Depois colocamos a tigela em uma batedeira. Adicionamos um pouco de azeite e um pouco de farinha. Posicionamos a batedeira e a ligamos. Deixamos a batedeira fazer o trabalho dela por 10 minutos e a massa ficou pronta. Nós deixamos a massa na tigela para deixá-la descansar. Enquanto isso, preparamos o molho. A base do nosso molho foi a polpa de tomate. Colocamos 4 colheres de sopa da polpa em uma panela. Adicionamos água e mexemos até a mistura ficar líquida. Polvilhamos um pouco de manjericão seco. Adicionamos azeite, sal e mexemos tudo pela última vez. E o molho ficou pronto. A nossa pizza foi de marguerita. Para preparar o recheio, nós precisamos cortar alguns tomates cereja. A massa cresceu, nós precisamos sová-la. Separamos um pedaço de massa. Despejamos um pouco de farinha sobre a mesa e esticamos a massa sobre ela. Com o rolo, nós definimos o diâmetro desejado para a massa. Colocamos a massa em uma assadeira. Colocamos o nosso molho de tomate e espalhamos uniformemente. Ralamos um pouco de queijo por cima. E acrescentamos os tomates cereja. Nós precisamos também de um pouco de azeite de oliva. Nós os pincelamos sobre as bordas da pizza para que elas ficassem bem crocantes. Levamos ao forno a 200 graus. Esperamos 15 minutos. E a nossa pizza de 1 hora ficou pronta. Nós as fatiamos. E chegou a hora de provar. Essa pizza ficou ainda muito mais saborosa, mas não tá uau. Então nós demos início à nossa terceira e última pizza, a de 1 dia. O tempo já está correndo. Nós finalmente terminamos de construir o nosso forno a lenha, então foi nele que nós assamos a melhor das pizzas. A propósito, não só temos um forno, mas também um defumador. A gente também vai usar ele. Nós começamos preparando o presunto. Nós limpamos a carne. Pegamos um copo de água, adicionamos 3 colheres de chá de açúcar mascavo e a mesma quantidade de sal. Mexemos para dissolver completamente o sal e o açúcar. Colocamos esse salmoura em uma seringa e a injetamos em vários pontos da nossa carne. Pronto! Medimos o comprimento da carne e cortamos o plástico no tamanho certo. Selamos um dos lados e colocamos nosso pedaço de carne dentro dele. Embalamos a vácuo. E deixamos marinar na geladeira por 5 horas. Enquanto isso, preparamos linguiças italianas. Para isso, precisamos de 2 tipos de carne, bovina e suína. Nós limpamos as carnes. E as fatiamos.
Depois cortamos em pedacinhos menores. Por fim, com a ajuda de 2 cutelos, nós picamos a carne. Esse é um processo mais demorado e difícil do que usar um moedor de carne, mas eu gosto mais da forma como a carne fica sendo picada assim. Pronto. Colocamos um mix de pimenta em um pilão e o socamos. Despejamos sobre a carne. E também acrescentamos páprica, pimenta em flocos, sementes de mostarda. Colocamos erva doce no pilão e também a socamos, a fim de intensificar o seu sabor. E colocamos na carne. Salgamos bem. Esmagamos o alho. Descascamos. E picamos. Acrescentamos sobre a carne. Misturamos bem com as mãos, até que todos os temperos fossem dissolvidos e absorvidos pela carne. A carne pronta levamos ao moedor, mas não precisa ser moída, mas sim rechear as nossas linguiças. Para ter uma película que revestisse as linguiças, nós usamos tripas naturais. Nós as encaixamos e puxamos sobre o bico do moedor. E a recheamos. Quando a linguiça ficou completamente recheada, nós a fechamos. Nós amarramos a linguiça em vários pontos com um fio, para que elas tivessem um tamanho e aparência característica. Foi essa quantidade de linguiças que tivemos no final. Nós a penduramos em uma barra de ferro. E a colocamos no defumador. Abrimos o forno. Colocamos algumas brasas, álcool seco e o acendemos. Nós cobrimos o álcool seco com as brasas e os deixamos queimar. Assim que o fogo começou a queimar, jogamos algumas lascas de madeira por cima. Assim elas vão emitir mais fumaça. Fechamos o forno e verificamos o defumador, para ter certeza que a fumaça estava chegando até as linguiças. Está tudo certo, então fechamos o defumador. Um pouco mais tarde, colocamos algumas lascas de madeira em uma tigela de ferro e colocamos sobre as brasas. Dessas formas, as lascas queimariam de uma forma mais lenta. Para o molho, pegamos alguns tomates frescos. Fizemos cortes cruzados na casca. Em seguida, colocamos eles em água fervente. Após alguns minutos, a casca dos tomates já pode ser removida com facilidade. Depois colocamos os tomates em um pote de vidro. Adicionamos um pouco de manjericão e picamos tudo com liquidificador de imersão. Descascamos uma cebola grande. E a picamos em cubos pequenos.
Levamos uma frigideira ao fogo, despejamos óleo e fritamos a cebola. Colocamos nossa mistura de tomate e manjericão e mexemos. Esmagamos dentes de alho com uma faca e picamos. Depois adicionamos ao molho. Abrimos um vidro de tomates secos. Pegamos eles. Os picamos bem. Adicionamos muita páprica e uma mistura de ervas italianas para dar cor, e misturamos o molho. Por último, adicionamos o sal e deixamos ferver por mais alguns minutos, e o molho ficou pronto. A carne para o presunto já estava marinada, então nós abrimos o plástico. Colocamos pimenta malagueta em um pilão. E assocamos. Acrescentamos mostarda seca, ervas e sementes de gergelim. Misturamos todos os temperos com uma colher. E depois colocamos tudo sobre a carne, distribuindo uniformemente. Colocamos a carne no forno. Adicionamos água no fundo de uma assadeira para evitar que a carne secasse. E programamos o forno a 70 graus, por 6 horas. Então, nós preparamos uma mussarela caseira. Despejamos 4 litros de leite caseiro em uma panela. E o aquecemos até ficar quente o suficiente. Adicionamos vinagre aos poucos. E depois de alguns minutos o leite coalhou, se separando do soro. Nós o tiramos da panela com as mãos e esprememos o excesso de líquido. Em seguida aquecemos o soro de leite até que ficasse bem quente. Acrescentamos sal. Quando o soro ferveu, colocamos o queijo de volta na panela. Nós aquecemos o queijo no soro do leite quente e o esticamos. A mussarela já está quase pronta. Colocamos gelo em uma panela com água. E jogamos o queijo na água fria para esfriá-lo. Agora sim a nossa mussarela caseira ficou pronta. Então chegou a hora de fazer a massa da pizza. Despejamos água morna em uma tigela. Desfizemos o fermento úmido. Adicionamos um pouco de açúcar e farinha. Misturamos tudo. E deixamos a massa crescer em um local quente. Enquanto isso, cortamos um pouco de lenha. Abrimos o forno
Colocamos a lenha. E acendemos. Antes de fazer a pizza, a gente precisa esquentar bem esse forno. A massa já cresceu. Acrescentamos manteiga. E misturamos bem. Aos poucos, adicionamos mais farinha. Misturamos a massa primeiro com uma espátula. E depois com as mãos. A massa ficou pronta, mas ainda assim a colocamos em um local quente para que ela crescesse um pouco mais. Colocamos um pouco mais de lenha no fogo. O presunto artesanal também ficou pronto, então os fatiamos. As linguiças já estão bem defumadas e prontas. Então também fatiamos. Nós polvilhamos um pouco de farinha na mesa e separamos a quantidade certa de massa. Primeiro achatamos com as mãos e depois esticamos com o rolo. Colocamos o molho e espalhamos pela superfície da massa. Acrescentamos as fatias de presunto. Pegamos pedaços de mussarela e também distribuímos sobre a pizza. E por cima colocamos nossas linguiças italianas apimentadas. Espalhamos as brasas no forno. Varremos as cinzas com uma vassoura. Pegamos a pizza e levamos ao nosso forno quente. A pizza assou muito rápido. Depois de 1 minuto, nós já tivemos que virá-la, porque a temperatura era mais alta do lado do carvão vegetal. As bordas começaram a inchar, o que significa que a massa já está assando. Nós levantamos a pizza, porque a temperatura é muito mais alta sobre o fogo. Nós a seguramos assim por 20 segundos e a retiramos do forno. Pronto, a fantástica pizza que levamos o dia todo para preparar ficou pronta. Nós a fatiamos.